71 Protagonistas Capítulo 214. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando Lenica abriu os olhos novamente, ela estava deitada em um lugar completamente desconhecido. Era misterioso, escuro e frio, mas ao mesmo tempo parecia digno, luxuoso, grandioso, embora ainda fosse um lugar aterrorizante. Hã? Lenica, que abriu os olhos, não conseguiu entender de imediato a situação em que se encontrava naquele momento. Ela optou por pensar primeiro no que aconteceu na noite passada. A reunião com o herói ou Seldon foi a parte que esperava há muito tempo, porque ouviu a história de heróis que salvam o mundo matando o mal enquanto usam uma esplêndida armadura de prata, viajando por todos os tipos de áreas difíceis e remotas. Era seu sonho desde a infância acompanhar tal herói. A história de uma princesa ou santa que acompanhava um herói foi ouvida e conhecida por incontáveis gerações. Talvez a mulher que o seguiu tenha sido a que viveu a vida mais feliz daquela época. Pode-se dizer que Lenica deu um passo mais perto de se tornar a mulher mais feliz desta época ao obter as qualificações de santa. Por acaso, se ali o herói ou o Seldon pudessem ficar juntos, um romance, que seria contado até para as próximas gerações, poderia acontecer. No entanto, Araceli era o problema. Ela era uma mulher de rosto grosso que fingia ser uma santa. Não só isso, com sua cara de pretensiosa, parecia ter feito uma boa ação, e estava monopolizando toda a atenção, amor e atenção das pessoas na rua apenas dando-lhes um trato. Eu trato nobres que valem mais que mendigos, mas porque aquela mulher é quem é chamada de santa. Já era irritante o suficiente ela estar agarrada ao herói, e ou Seldon, mas até tirou seu título de santa. Então, ontem à noite, Lenica voltou para seu quarto e abriu a garrafa de uísque que estava guardando. Então, ela se deparou com um certo homem vestindo uma roupa escura completa. E então, onde é este lugar? Sua cabeça parecia que ia quebrar. Ser atingida por algo. Por causa de uma ressaca. Ela não sabia. Para superar a dor de cabeça, Lenica tentou tocá-la com a mão. No entanto, seus braços não podiam se mover. O quê? Assim como seu braço oposto. Olhando para cima, viu correntes pretas e finas enroladas em ambos os braços acima da cabeça. Ah! Ela tentou puxar o braço com toda a força, mas só sentiu uma dor aguda. As correntes permaneceram fortes, prendendo suas mãos na parede. O quê? Onde é esse lugar? SHHH. Fique quieta. Uma voz vem do outro lado dela. Quando ela olhou para lá, havia uma garota que também estava de pé com as mãos amarradas na cabeça. Era Araceli. Porém, ao contrário dela, que estava de pijama, Araceli usava um vestido branco e elegante. Era tão absurdo que quem a visse jamais a consideraria como alguém que acabou de ser sequestrada. Você. Por que você está? O que está acontecendo agora? Não sabe? Fomos sequestradas por um rei demônio. Ah! Lenica começa a soltar resmungos aleatoriamente. Ela estava ciente de que tinha sido um desenvolvimento comum desde os tempos antigos que princesas ou santas seriam sequestradas. Mas essa ação levará o herói a destruir o rei demônio porque seu precioso companheiro foi sequestrado. No entanto, a história do herói resgatando uma princesa sequestrada, casando-se com ela e vivendo feliz para sempre foi apenas uma de conto de fadas. Enquanto na realidade, o que aconteceu? Não pode ser. Não pode ser. Quando o herói as resgatou, já era tarde demais. Torturadas, elas perderam até o mínimo de dignidade para viver como seres humanos. E mesmo que pudessem voltar a si, em muitos casos, acabariam cometendo suicídio. Era muito fácil prever o que os reis demônios fariam com as garotas que sequestraram. Isso deixou a santa ainda mais desesperada para escapar. Lenica mordeu os lábios com força e abaixou a cabeça, soluçando silenciosamente. Ela sabia que não importa o quão grande seja o Seldon, levaria pelo menos alguns anos para ele vencer este inexpugnável castelo demoníaco. Não, mesmo que vários anos se passem, seria possível. O mesmo castelo demoníaco de quem diabo que o Império e a Santa Igreja avaliaram que nunca seriam capazes de romper, mesmo que todos trabalhassem juntos. De qualquer forma, se o herói ou o Seldon milagrosamente tivesse o poder de salvá-la, já seria tarde demais. Minha vida, assim. Uma sensação de desespero tomou conta de Lenica. Como isso aconteceu?
Ela não conseguia entender direito. Tac, tac, tac. Ao som de passos que se aproximavam cada vez mais, Lenica lentamente virou a cabeça. Ela estava presa a uma parede adornada com belas decorações voltadas para Araceli, e alguém caminhava no tapete vermelho entre elas. Cabelo preto e olhos vermelhos brilhantes. Era o Rei Demônio, Kim Diablo. Com um sorriso que tomou conta de sua boca, ele se aproximou lentamente das duas santas. Bem, vendo vocês juntas, realmente parecem belas peças de arte. Foi bom ter atribuído o trabalho de sequestro à esquerda e direita. Ele coçou o queixo e olhou para Lenica, depois para Araceli. A camarada do herói era definitivamente Araceli, mas a outra santa não era de forma alguma um saque ruim. A propósito, porque ela está usando um vestido. Ele tinha ouvido de esquerda e de direita que eles haviam se infiltrado ao amanhecer. Isso foi comprovado pelo fato de Lenica ainda estar de pijama e sem maquiagem, mas Araceli fez uma maquiagem minuciosa a ponto de até mesmo seus lábios ficarem tingidos de vermelho sangue, e usava um vestido com uma leve exposição a ele, dando uma atmosfera sedutora. Como se exalasse intencionalmente uma atmosfera de a santa raptada que era triste e digna de pena, mas ainda assim era bonita. Sem que ele soubesse, sua suposição estava correta até certo ponto porque o Seldão mostrou a Araceli o livro de regras da princesa sequestrada e ensinou a ela que era uma regra implícita para as pessoas que foram sequestradas pelo Rei Demônio se vestirem lindamente. Oh, você está interessado em minhas roupas? Bonito, certo? Eu fiz o meu melhor para ficar bem para o professor. Eu normalmente não gosto de me vestir bem, mas é da natureza humana querer se vestir lindamente em uma situação especial como essa. Parece que você sabia que eu seria sequestrada. Kim Diablo disse enquanto seu rosto endurecia. Ele estava ciente de que o Seldão não era de forma alguma um inimigo comum. Ele possuía esgrima acima do nível de um mestre, e sua estratégia estava acima do nível de pessoas normais, então é impossível não saber que a sua companheira seria sequestrada. Ou sabia de antemão? Algo parece suspeito. No entanto, não importa o que o herói ou o Seldão esteja planejando, é inútil. A partir do momento em que você entrar no castelo demoníaco, não haverá como escapar. Suas palavras não eram mera arrogância, mas confiança bem fundamentada. E foi uma palavra que levou Lenica ainda mais ao desespero. Araceli, desista. Enquanto estivermos aqui, é quase impossível sairmos. Oh sim. A santa ali parece ser capaz de compreender a realidade. Não se preocupe, pois sou amável e gentil com as mulheres. Se cooperar, nada de ruim acontecerá com você. O protagonista Kim Diablo ativa a habilidade feitiço da Síndrome de Estocolmo, a mais. Mesmo tendo sido sequestrados e se encontrando em crise, os atores coadjuvantes simpatizam com a aparência simpática e calorosa do protagonista que os trata com gentileza. Os olhos de Lenica se arregalaram ligeiramente. De repente, ela desenvolveu uma certa gratidão e apego ao aparecimento do Rei Demônio que a tratou gentilmente, embora ela a tivesse sequestrado. Araceli usa a habilidade Olhos do Grande Sábio, SSS, para resistir. Bem, não funcionou para Araceli. Então, o que você acha, Santa? Kim Diablo perguntou a Araceli. Ele sabia que ela não precisava mais se preocupar com Lenica. HMM. Araceli franziu a testa e ponderou por um momento, então de repente ela rasgou as correntes que prendiam um de seus braços. O quê? Kim Diablo recuou apressadamente. No entanto, Araceli não tinha a intenção de atacá-lo. Ela apenas rasgou as correntes porque queria coçar sua bochecha. Uma vez que colocou a corrente de volta com magia, ela sorriu e abriu a boca. Você pode repetir a pergunta? Sobre esta situação, o que você acha? Oh, certo. Você está curioso sobre a estratégia do meu professor para invadir este castelo? Os olhos de Kim Diablo escureceram. Por causa do ato repentino de Araceli, ele convocou seus subordinados por meio de magia. E eles lentamente se reuniram nos arredores. Algo estava claramente suspeito. Aquela mulher, como ela pôde quebrar aquela corrente tão facilmente? Essa corrente só pode ser quebrada por pessoas com força igual ou superior a um mago de grande classe. Depois de pensar um pouco, Araceli começou a falar. Na verdade, meu professor não pensou em atacá-lo. Oh Rei Demônio! Você deve estar ansioso por isso, mas lamento desapontá-lo. O quê? Então, você está dizendo que ele vai jogar você fora?
Não. Araceli reagiu com sensibilidade às palavras antes de olhar de repente para o teto. Um belo candelabro vermelho balançava. Mas ela não estava olhando para o candelabro artístico. Ela estava olhando além disso, para um lugar muito mais alto. Houve uma falha fatal na minha magia. Nem mesmo 6 torres mágicas ou 20 magos de grande classe poderiam resolvê-la. O que você está falando? Claro, ela estava falando sobre a tempestade de meteoros, uma magia ofensiva que lança meteoros em um local designado. Mesmo que tivessem preparado todos os materiais necessários para executar a magia, no final, a magia de 9 círculos não poderia ser perfeitamente lançada por 7 magos de círculos, não importa quantos deles se reunissem. No entanto, ainda havia uma maneira de lançá-lo em um local específico. Em outras palavras, alguém precisa lançar o feitiço dentro do castelo do Rei Demônio. Na verdade, esta parte não era um grande problema, porque esse alguém só tinha que usar magia assim que entrasse no castelo demoníaco. É por isso que o Seldão estava se preparando para partir para o castelo do Rei Demônio para lançar diretamente a magia de dentro. No entanto, quando os servos do Rei Demônio vieram até ela, Araceli de repente teve tal pensamento. Se houver lacaios com esse nível de habilidade de sequestro, talvez existam outras vítimas que foram sequestradas. Ela entendeu bem as crenças de Seldão. Ele era alguém que sempre mataria adequadamente o protagonista, mas nunca machucaria pessoas inocentes. Então, Araceli decidiu verificar o castelo do Rei Demônio com seus próprios olhos, deixando-se sequestrar. É realmente um grande castelo. Se eu tentasse atacá-lo com meios normais, até me esforcei para descobrir onde ficava a prisão. Você andou pelo meu castelo? Só um pouco de madrugada? Bem, é graças ao fato de você não estar aqui. Agora que confirmei que não há pessoas comuns aqui, posso destruir o castelo sem nenhuma culpa. O que você disse? Será que ele ouviu errado? Destruir este castelo? Você está falando besteira. Este castelo nunca cairá. Quantas estatísticas você acha que investi em sua defesa? Eu sei. Interna e externamente, este castelo é perfeito. Isso mesmo. Mesmo que o lendário mago do 8º círculo aparecesse na minha porta, seria impossível para eles destruí-lo. Com essas palavras, Araceli soltou uma risada doce sem perceber. Bem, então, que tal a magia do mago do 9º círculo? Craque! As correntes que prendiam seus braços se romperam em um instante. O corpo de Araceli subiu lentamente para o céu, enquanto um brilho dourado emanava de todo o seu corpo. Numerosas engrenagens, viradas para trás, e espinhos pontiagudos projetavam-se de suas costas. Os olhos azuis de Araceli brilharam, e momentos depois Lanika já estava em seus braços. Uone! No alto do céu, um barulho sinistro encheu o mundo. Araceli lentamente voou para longe enquanto falava com o Rei Demônio. Que diabo? Se você desistir deste castelo demoníaco e fugir, eu me pergunto, talvez consiga sobreviver. Ao final dessas palavras, a figura de Araceli se transformou em luz e desapareceu. Ao mesmo tempo, Kim Diablo, que ainda levantava a cabeça para olhar para ela momentos antes, pôde ver algo pela janela. Uma catástrofe maior e mais aterrorizante do que qualquer outra catástrofe que já aconteceu com a humanidade. Uma catástrofe que ultrapassou em muito terremotos, inundações, tsunamis e tufões. Uma chuva de meteoros. A bela e deslumbrante trajetória da luz era o castelo do Rei Demônio, que era tudo para ele. De Protagonistas capítulo 215. Coloquei Araceli nos ombros e perguntei num tom absurdo. Por que você fez isso? Mesmo que ela não fizesse nada, o plano original ainda seria executado. Eu teria ido pessoalmente ao castelo do Rei Demônio e, no último momento, lançaria a magia usando a pedra de cristal mágica de alta densidade preparada pelos magos como médium. No entanto, algo mais aconteceu. Araceli desapareceu de seu quarto. Os cobertores estavam cuidadosamente dobrados e até os refrescos estavam embalados. A única adição ao quarto era aquele bilhete colocado de forma visível na cama. Incapaz de conter minha surpresa, corri para o castelo do Rei Demônio, e as coisas que aconteceram a seguir realmente me surpreenderam. De repente, meteoros começaram a cair do céu. Você matou um protagonista de nível 109 mais 134. 109 dias de vida foram pagos. Seu nível foi aumentado em 3. Seu nível foi aumentado em 2 adicionais,
Após sua conquista de caçar um protagonista que construiu uma base sólida no mundo usando uma grande quantidade de probabilidade. O que se seguiu após a chuva de meteoros não passou de uma catástrofe. O terreno perto do castelo do Rei Demônio foi devastado e derrubado a ponto de o mapa do continente ter que ser redesenhado por causa disso. Claro, Araceli, aquela que causou tudo isso, ficou completamente exausta depois disso. Ela havia dito que, para usar a tempestade de meteoros original, 50% da mana total tinha que ser usada, ou, para ser exato, 50% de sua mana total em seu estado original. Então, mesmo que a lacuna dos círculos mágicos fosse coberta por vários materiais mágicos e pelas torres, já que a mana dentro do corpo dela não era nem 10% de sua reserva de mana original, era natural que estivesse completamente exausta. Sabe? Às vezes, quando você vê um plástico bolha, sente vontade de estourá-lo, certo? Eu penso que sim. Me senti assim. De qualquer forma, eu entendi aproximadamente o motivo dela. Então virei minha cabeça para o outro lado. Lá, por algum motivo, Lenica estava olhando para Araceli com as bochechas vermelhas, e ela murmurou algo baixinho. Era quase inaudível. O que foi aquilo? É um feitiço de invocação de demônios. Ah! Obrigada por hoje. Para encurtar a história, consegui trazer Lenica de volta à Santa Igreja. Oh! Herói! Você desafiou o invencível Rei Demônio King Diablo, derrotou e até salvou a Santa. Nossa igreja sempre o louvará por sua bravura e força. Fogos de artifício decoravam o céu. As flores voaram e grandes festas seguiram a palavra do Papa. No entanto, acho que não merecia isso. Afinal, a maior parte do trabalho foi feito por Araceli. No entanto, a garota em questão não conseguiu aproveitar nada, pois estava ocupada porque Lenica estava falando com ela o tempo todo. Senhorita Araceli. Onde você vai depois disso? Talvez. Para o meu coração? Ah, isso não está certo. Lenica era quem falava sozinha o tempo todo. A propósito, já é hora de partirmos. Já que um dos reis demônios está morto, por enquanto, a humanidade neste mundo prevaleceria mesmo sem a ajuda de um herói. Talvez eles também fossem capazes de matar os outros reis com seu próprio poder. Meu nível subiu muito. Eu me perguntei se a caçada ainda teria sucesso se Araceli não estivesse aqui comigo. Afinal, o protagonista era bastante formidável, provado por quão alto é seu nível, embora a maior parte provavelmente viesse de quão forte era seu castelo. Seu dão, nível 195, atributos, força, 191 e vigor, 193 e agilidade, 189 e vitalidade, 1 e mana, 321 talentos, esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, S, e cozinhar, D, e intuição, A, e perspicácia, A, e vitalidade, SS+, e foco, C, e outros. Habilidades, caçador de protagonistas nível 5 e esgrima branca, S, e sexto sentido, B, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SS+, e concentração, SS, e conversão sagrada, F, e circulação de mana Sun Yong, SS+, e biblioteca da feiticeira branca, C, e olhar para todas as coisas com um olhar frio, B, e como entender as máquinas emocionalmente, A, e duplo círculo, SSS. Eu quase alcancei o nível 200. Comparado com a maioria dos super-humanos de nível SS na Terra, ainda estou muito atrás em termos de força bruta e valor de habilidade, mas se eu fosse lutar contra um, estou confiante de que posso fazê-lo em igualdade de condições com a ajuda de minhas várias habilidades, como esgrima, magia e tudo mais. É hora de partirmos. Herói. Você não pode ficar um pouco e aproveitar todas as festividades. Todos os países ao redor do mundo estão comemorando a morte do Rei Demônio King Diablo. Bem, essa é uma proposta tão apetitosa, pois gosto muito de festivais. Se eu puder aproveitar, quero aproveitar o máximo possível, mas o tempo que passei em Ascanta foi mais longo do que o esperado. Com todas as pausas que fiz, muito tempo deve ter se passado na Terra. Obrigado por sua consideração, mas devo ir imediatamente. Sniff. Senhorita Araceli, vou sentir sua falta.
O Papa mostrou uma expressão triste enquanto Lenica derramava lágrimas com minhas palavras. Era uma expressão tão comum que surge no momento da despedida. A julgar pelo fato da santa não lançar mais olhares agressivos para Araceli, pelo menos no momento da despedida, ela estava indo muito bem aos meus olhos. Com esse pensamento em mente, peguei a mão de Araceli. A probabilidade restante ao meu redor estava no nível em que eu poderia exaurir tudo isso uma vez que realizasse mais viagens tridimensionais ou quadridimensionais. No entanto, chegou a hora de me preocupar em consumir toda a probabilidade de uma vez, caso não queira virar protagonista. Como da última vez, quero gastar um pouco de tempo e usar toda a probabilidade. Você pode não conseguir viajar muito, mas alguns pequenos saltos são possíveis. É suficiente. Use a viagem dimensional para me mostrar um mundo onde o protagonista pode ser caçado. Entendido. A interface imediatamente postou o título na minha frente. Herói. Enalteça a princesa. Número fantasia, número simulador sublinhado de sublinhado treinamento sublinhado linda sublinhado garota número amor número política número linhagem sublinhado sanguínea número batalha sublinhado de sublinhando sucessão número músculo é um tipo de simulação enaltecimento. É a primeira vez que vejo esse gênero. Naturalmente, não estudei muito sobre. Confira o enredo. Enredo. Um dia, uma mulher misteriosa chega a Faeden, uma heroína que se aposentou após derrotar o rei dragão negro Caberus, com uma garotinha nos braços. Por favor, faça desta criança imperatriz. Certificar-me-ei de fazê-lo nem que custe a minha vida. Agora, a jornada de uma ex-heroína que virou guardiã e está criando uma princesa começa. Acho que a trama era sobre uma ex-heroína criando uma princesa. Mas olhando apenas para o enredo, como sempre, não pude ter muita certeza. Criando uma princesa, hein? O que é necessário para uma pessoa se tornar uma imperatriz? Eu me pergunto. Considerando que o mundo era de fantasia aproximadamente ambientado na Idade Média, para ser uma imperatriz, as maneiras e aparência deveriam ser importantes. Além disso, parece que a dança, os instrumentos musicais, a cultura, além de ter excelentes conhecimentos em política e estratégia também eram importantes. Nem todas as princesas imperatrizes tinham que ser assim, é claro, mas ainda é uma boa ideia lembrar que todas geralmente seguem esses clichês. Isto devia ser divertido. Devemos ir? Partiremos imediatamente. Agarrei a mão de Araceli e fechei os olhos. Viajando para o Império Fredelia, o mundo onde reside o protagonista de nível 199 Van Faeden, o personagem principal. 10, 9, 8, 2, 1, 0 Viagem concluída. Hoje, uma figura enorme e sombria nos cobriu assim que chegamos. Era a sola de algum monstro gigante. O que é isto? Sem um momento de surpresa, rapidamente saquei minha espada e voei alto para bloquear o chute do gigante. Era para proteger Araceli, cuja mana mal chegava a 1%. Isso a mataria imediatamente se fosse pega. Crack. O pé do gigante foi instantaneamente cortado em dois quando colidiu com minha lâmina de éter. Parece que o nível dele era a única coisa que tinha, e o nível estava muito abaixo do meu. Kung. Kung. Depois disso, pulei em seu corpo e o cortei com a lâmina de éter infundida com mana. Seu corpo instantaneamente se partiu ao meio. No entanto, graças ao escudo de água do vaso de flores, as nojentas gotas verdes de sangue espirrando do cadáver não me tocaram. Quando o cadáver do gigante caiu no chão e houve um estrondo, percebi depois que havia duas mulheres ao lado de Araceli. Uma tinha cerca de 20 e tantos anos, e a outra era uma jovem que parecia estar no início da adolescência. Quando olhei mais de perto, uma pequena mensagem flutuando em suas cabeças enquanto elas se abraçavam, tremendo. Personagem coadjuvante, terceira princesa Irina Fredelia. Personagem coadjuvante, empregada particular da princesa, Sairan Agami. A princesa e sua criada particular? Suas roupas não são muito surradas para esse título. A propósito, personagem coadjuvante, hein? Ao se movimentar entre as dimensões, a interface sempre me levou para um local com maior probabilidade de sucesso para caçar o protagonista. Portanto, deve haver uma razão pela qual ela me deixou aqui. Conforme me aproximei lentamente, a princesa tremia com mais violência enquanto sua criada rapidamente a abraçava e protegia. Como devo proceder? Eu me pergunto. No entanto, como se zombasse da minha preocupação,
A terceira princesa Irina abriu a boca primeiro. Valente guerreiro, sua ação de derrotar o gigante deixa uma grande impressão em mim. Você pode me dizer quem é? Havia um leve tremor em sua voz, mas não era difícil adivinhar que a garotinha tinha reunido muita coragem mesmo quando só falava isso. Sou apenas um lenhador de passagem. Enquanto vivia na floresta, aprendi a matar gigantes. Como você sabe, o fígado de um gigante é o melhor ingrediente para fazer álcool. Fingindo não notar a identidade delas, continuei. O que um nobre como você está fazendo aqui, se me permite perguntar? Mesmo já sabendo de tudo, tentei fingir que tenho um bom olho para as pessoas. Para ser sincero, foi bem divertido. Você tem boa visão. No entanto, não podemos revelar nossa identidade. Eu sou Irina Fredelia, a terceira princesa do Império Fredelia. Princesa. Eu não disse a você que você poderia estar em grande perigo se revelasse sua identidade de forma imprudente para estranhos. Eu sei disso, Sairan. A terceira princesa forçou seus pés trêmulos a se levantarem. É bastante admirável quando ainda faz isso, mesmo quando há um cadáver gigante em sua frente. Não sei se o lenhador sabe disso, mas a batalha pela coroa está acontecendo no Palácio Imperial de Fredelia. Das três princesas, apenas uma que é mais adequada para a imperatriz sobreviverá. Eu sou uma perdedora que saiu dessa luta, mas, se eu tiver sua força, parece que poderei colocar os pés naquele campo de batalha mais uma vez. Lenhador, por favor, poderia ser meu guardião? Será mesmo que vai ser assim? Talvez o protagonista também tenha recebido uma oferta semelhante. Ele provavelmente está agindo como guardião da primeira ou segunda princesa. O que vou ganhar com isso? Riqueza e fama, todo o poder do país e todos os tesouros preciosos, até mulheres e vinho. Você pode ter o que quiser. E se eu não puder colocar você no lugar da imperatriz? O que vai acontecer comigo? Então a terceira princesa mordeu o lábio. As pontas de seus dedos tremeram e então me contaram a verdade. Você, como guardião, morrerá junto comigo. Essa foi uma resposta mais satisfatória do que eu esperava. De Protagonistas capítulo 216. Terceira princesa, Irina Fredelia. Ela completou 14 anos este ano, portanto, estava qualificada para participar da batalha pela sucessão da superpotência Império Fredelia, que abrangia mais da metade do continente. Não, ao invés de se qualificar como princesa, ela foi forçada a participar da luta. Afinal, enquanto fosse membro da família real, era impossível se recusar a participar. Se desistiram se recusar a participar, apenas a morte à espera. Além de sua vida, as vidas de todos os seus criados e de todas as casas nobres que a seguiram também seriam tomadas pelo crime de apoiar uma princesa que não conseguiu se tornar a imperatriz. Não passava de um tratamento cruel e impiedoso, mas dizia-se que essa cultura de Fredelia era a razão pela qual o império era a nação mais poderosa do mundo. Para sobreviver, para se qualificar para se tornar a imperatriz, as princesas foram forçadas a condições extremas e concluir um curso de educação mais perfeito e sistemático. Interessante. Enquanto mastigava pipoca, Iou Seldão, que se disfarçou de lenhador, ouviu a história sobre a batalha pela sucessão. A carruagem antiquada em que embarcavam não era muito conveniente nem confortável o suficiente para relaxar. Ele sentiu que sua bunda estava prestes a quebrar, mas ainda podia suportar até certo ponto. É uma regra implícita não levar estranhos para a batalha, mas de alguma forma, acabamos trazendo você. Lamentamos muito por isso. Sairan, a empregada de Irina, disse com uma cara de desculpas. Junto com ela, a própria princesa também abaixou a cabeça até o chão com uma expressão de desculpas, mas Seldão apenas cutucou sua orelha e respondeu sem rodeios. Não tenho intenção de receber um pedido de desculpas de uma empregada. Perdão. É minha decisão servir a princesa. E foi decisão da princesa me contratar. Então, não vou culpar ninguém se algo de ruim acontecer comigo. A propósito, está tudo bem para uma empregada se desculpar em nome da princesa? Ah! Naquele momento, Sairan apressadamente curvou a cabeça em direção a Irina. Princesa. Peço desculpas por agir presunçosamente. Não, tudo bem. Eu sei que você só faz ações que me beneficia. Você é mais inteligente e atenciosa do que eu, então não é de admirar que esteja preocupada. Muito obrigado, princesa. Vou pensar com mais cuidado no futuro. HMMM.
Iou Seldon olhou para ambas enquanto acariciava seu queixo. Ele estava tentando descobrir o que o relacionamento delas realmente é. Achava que nada mais era do que um relacionamento mestre-criada. No entanto, agora, tinha certeza de que Sairan realmente apoiava a princesa a quem servia. Ela é uma mulher leal. No entanto, ele ainda tinha algumas perguntas em sua cabeça. Por que havia apenas duas delas? Onde estão os outros criados da princesa? Nem a princesa nem a criada puderam responder adequadamente a essa pergunta e apenas abaixaram a cabeça de vergonha. Naquele momento, Iou Seldon poderia entender a situação, mas ele ainda as pressionou a contar a história completa. Como eu disse antes, quem apoiar a princesa derrotada na batalha de sucessão será executado. Então, é claro, cavaleiros, magos e nobres competentes estarão do lado da princesa que tem uma chance maior de vencer, certo? Primeira princesa Perina Fredelia. Ela é a principal candidata ao trono. Você pode literalmente chamá-la de próxima imperatriz. Seu guardião é o Duque de Marcelo Ivan, um grande herói de guerra que parou a Grande Guerra Civil no passado com seus próprios cavaleiros. Que cara legal, segunda princesa Perina Fredelia. Depois que o herói, Ivan, foi anexado como seu guardião, ela formou um poder e uma rede comparável ao da primeira princesa. Mesmo que perca a batalha pelo trono, disse que se ela se revoltar, o império será abalado violentamente. HMM. Guardião da primeira princesa, um herói de guerra. Guardião da segunda princesa, um herói. E o guardião da terceira princesa. Iou Seldon, um lenhador. Só por esse fato, ficou claro o quão ruim era a situação de Irina. Mas isso não significa que a princesa Irina não tem chance de vencer. Rede e apoiadores são, no final das contas, apenas um fator na batalha pelo trono. A batalha deve ser travada pelas próprias princesas. Bem, isso mesmo, disse Seldon. No entanto, no final, pode-se dizer que a primeira e a segunda princesa estão no nível de super-elite por causa do apoio de heróis. A terceira princesa terá alguma chance de sucesso tendo apenas um lenhador como seu guardião? Iou Seldon não sabia. Ele só tinha que fazer o que sempre fazia, pois essa era a única maneira de caçar o protagonista. No entanto, ao contrário dele, que estava bastante relaxado, a terceira princesa estava bastante preocupada. Mas agora que penso nisso, estou um pouco preocupada. Sobre o quê? Eu estava me perguntando se eu estava levando o lenhador Iou Seldon à morte por nada. Ela impulsivamente pediu a ele para ser seu guardião, mas agora que se lembrava de que sua chance de ganhar era muito pequena, sentiu muita pena dele. Eu não tenho nenhuma intenção de morrer, princesa. Iou Seldon disse calmamente. Perdão. Vou viver uma vida boa por muito tempo. Com as palavras de Iou Seldon, o rosto de Irina suavizou. Ela estava comovida. As palavras que aquele homem acabou de dizer não eram diferentes do que lhe disse que faria de Irina imperatriz. Ela nunca pensou que a pessoa que conheceu pela primeira vez arriscaria a vida e faria o melhor por ela, já que estava acostumada com a situação em que sua família e criados a abandonavam o tempo todo. Se as coisas correrem mal, posso simplesmente fugir. Iou Seldon pensou. Se ele falhasse e corresse o risco de ser executado, pegaria Araceli e escaparia para outra dimensão. A Estrada Imperial, estrada que só será aberta no dia em que a próxima imperatriz for coroada, passa por toda a cidade Primel, capital do Império Fredelia, e termina no Palácio Imperial Fredelia. Hoje, o guardião da terceira princesa foi decidido. Em comparação com as outras duas princesas, que retornaram após completar a busca da tutela em apenas um dia, a terceira princesa levou um mês inteiro, mas a Imperatriz Primel ainda deu a bênção a Irina, pois ela voltou com segurança. No entanto, você disse que seu guardião é apenas um lenhador? A atual Imperatriz, Primel Primelia, disse enquanto arrogantemente cruzava as pernas em seu trono e olhava para as 4 pessoas ajoelhadas na frente dela. E Irina, assim como sua empregada, eram magras. Do lado deles, o homem que deveria ser o guardião de Irina também era magro e não tinha muitos músculos. Além disso, ele ainda usava armadura. Ei! Os céus finalmente abandonaram a terceira princesa. Alguém murmurou. Mas como todos estavam pensando a mesma coisa, ninguém poderia dizer o contrário. Quando a imperatriz, Primel Primelia, pulou de seu assento,
Seldon começou a suar frio porque ela tinha quase 2 metros de altura. Além disso, seus antebraços e coxas eram mais grossos que a cintura dele, o que a tornava ainda mais intimidadora. A imperatriz mastigou e engoliu a barra de proteína que segurava na mão e tocou a testa. Então a primeira princesa Perina Fredelia, que estava à sua esquerda, abriu a boca. Trazer um homem fraco como guardião. Além disso, uma covarde de armadura. Você está realmente louca, Irina Fredelia, primeira princesa. Como ousa abrir a boca na frente da imperatriz? Você está tentando desafiar minha autoridade? Ah! Cale a boca, imperatriz. Como você ousa falar assim como alguém cuja massa muscular esquelética é 0,2 kg maior que a sua, TCH? Isso é porque urinei naquele dia antes de medir meu corpo. A família deles era realmente uma maníaca por músculos. A segunda princesa também não ficou parada. Irina. Não importa o quão fraco e quão desesperado esteja, como você pode trazer um guardião tão magro? É desagradável. Olhe para os músculos dele. Eles não são mais finos do que meus dedos. Seldon franziu a testa com suas palavras. Isso é um pouco exagerado. Como pode um cara tão magro ser forte? Você pode ver os músculos do meu guardião, o guerreiro Ivan? Mesmo tendo nascido fraco, ele tem belos músculos comparáveis aos meus. Então, Ivan, que estava ao lado dela, rasgou a camisa, jogou-a fora e fez uma pose de peito lateral. De pé ao lado e se exibindo, essa pose ostentava os músculos selvagens de seus ombros. Seus músculos da coxa que pareciam um tronco também estavam se contorcendo como loucos. Eles são loucos. N/T, pensei a mesma coisa, Seldon. Seldon acariciou seu antebraço. Era verdade que ele era definitivamente magro em comparação com eles. No entanto, seus músculos foram treinados de maneira sobre-humana usando magia, e não de maneira humana, o que poderia fazê-lo se inchar e aumentar seu peso total. Mas como Seldon buscava agilidade em vez de força, era inevitável que ele parecesse relativamente magro. Mesmo quando esse era o caso, ele nunca pensou que seria tratado como uma anchova magra. Na verdade, se alguém na sala do trono tivesse uma batalha individual com Seldon, definitivamente limparia o chão com seu oponente em menos de 5 minutos. Afinal, ele havia lutado em muitas lutas para saber que a força muscular não era tudo o que havia em uma luta. No final, quando Seldon ficou em silêncio e manteve a boca fechada, a terceira princesa, Irina, cobriu a boca e começou a chorar. Ela se sentia patética porque sua mãe e irmãs a tratavam mal. Ela se arrependeu de ter nascido com um corpo que não conseguia construir nenhum músculo. Também sentiu pena de seu guardião por ser comparado aos outros heróis. Então ela chorou silenciosamente, e ninguém a confortou, mesmo quando a viram. Cala a boca e cai fora. Estou realmente ansioso pela batalha pelo trono. A pedido da imperatriz, Seldon e seu grupo foram expulsos do palácio e levados para fora. A terceira princesa soluçou, mas ninguém pôde oferecer-lhe conforto. Nesse momento, enormes sombras passaram à sua frente. Eram as sombras do guardião da primeira princesa, o herói de guerra, Duque de Marcelona e Ivan. Ele, como as outras princesas e a imperatriz, exibia enormes músculos. Enquanto endurecia sua expressão, suas sombras eram densamente projetadas, criando uma atmosfera pesada. O Duque de Ivan deu um tapinha no ombro da terceira princesa e passou. Não chore, menina. Com a voz firme que perfurou seu coração trêmulo, Irian levantou a cabeça involuntariamente. O herói de guerra nem virou a cabeça, apenas mostrou as costas e acenou com a mão. Se você derramar lágrimas, perderá os músculos. Irina imediatamente parou de chorar, porque, se ela perdesse mais músculos, seria problemático. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.